Bom, pessoal, a gente vai fazer essa questão aqui, certo? E como é que é o enunciado, certo? Diz o seguinte, tem uma função, né, vetorial aqui, dada a expressão dela, e ele pede para calcular a integral de linha desse campo vetorial ao longo dessa curva aqui, tá? Bom, em princípio a gente poderia aplicar o teorema de Green, né? Você poderia querer aplicar aqui o teorema de Green, né? Esse aqui é o P, e isso aqui seria o Q. Então, a gente poderia aplicar integral dupla sobre a região D, tá? Da derivada de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y, dA. Isso aqui seria integral de linha, né? Sobre a curva de f dr. O problema é que, para a gente aplicar isso, essas funções aqui, né? A função P e a função Q, elas têm que ter derivadas parciais contínuas na região, certo? Interior da curva. O que, obviamente, essas funções não têm, porque se você observar no 0, 0, né? O 0, 0 pertence aqui a, ao interior da nossa curva. Essa função ela não é contínua aqui, certo? Então, não tem derivadas parciais contínuas aqui. Então, você pode tentar verificar isso aí, certo? Mas, na verdade, nem definida no zero, né? A função está, certo? Então, a gente não poderia aplicar diretamente o teorema de Green dessa maneira aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai desenhar aqui um pequeno círculozinho aqui dentro dessa região, tá? Vai colocar aqui uma parametrização, uma orientação aqui dessa maneira, para cá. Digamos que tem aqui um disco, né? Um disco de raio A, uma parametrização assim, alfa de t igual a x de t, a cosseno t i mais a seno t j, certo? Que seria uma parametrização para esse disco aqui dentro, tá? Bom, derivada, né? Isso aqui, calcula logo aqui, derivada de cosseno é menos seno, então ela é menos a seno t i mais derivada de seno é cosseno, a cosseno t j. Bom, o que a gente então vai fazer aqui? A gente vai aplicar, né, o teorema de Green, mas só que naquela forma, aquela extensão, né, do teorema de Green, que é integral dupla sobre a região D. No caso, a região D agora não é mais a região toda, seria essa região entre as duas curvas, aqui, tá? Entre essa curva C1 aqui e essa outra curva aqui dentro, tá? Essa curva C2. Tá? A região D agora passa a ser essa região entre essa curva C1 e a curva C2. Então, o teorema de Green, né, seria como? Ficaria que a expressão fica igual, né? Derivada de Q em relação a X, menos derivada de P em relação a Y, dA, só que aqui igual a integral de linha de F ao longo da curva C1, menos, que dr, menos a integral de linha C2, tá? F dr. Bom, então a gente vai calcular primeiro essas coisas aqui, certo? Para a gente ver o que acontece. Se você for calcular a derivada de Q em relação a X, tá? Derivada disso aqui em relação a X vai ser o quê? Vai ficar isso, a derivada do que está aqui em cima em relação a X. Então, isso aqui em relação a X, primeiro isso aqui em relação a X dá 0, em relação a X isso aqui dá 4xy, tá? Isso aqui em relação a X dá 2, então ficaria 4xy mais 2, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Menos, certo? Então seria isso, derivada disso, ficou isso daqui, menos o que? Toda essa expressão, certo? Derivada x quadrado mais y ao quadrado. Então ficaria aqui 2y ao cubo mais 2x quadrado y mais 2x mais 2x sobre, aqui, vezes o 2x, né? Que é a derivada de x2 mais y2,
tá? Tudo isso aqui sobre x2 mais y2 ao quadrado. Bom, fazendo essa continha aqui rapidinho aqui, vai ficar isso aqui vezes isso, vai ficar 4x ao cubo y. Isso vezes isso vai ficar mais 4xy ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Aí vai ficar menos aqui 2xy ao cubo, 2xy ao cubo, olha, 2 não, 4, 2 vezes 2 é 4, xy ao cubo, menos 4, x ao quadrado y, x ao cubo y, x ao cubo y, menos o 4x ao quadrado, sobre x2 mais y2 ao quadrado. E aí você vai saber o que aqui? Eu tenho aqui, ó, 4x ao cubo y com menos 4x ao cubo y menos 4x ao cubo y aqui. Então, vai embora. 4xy ao cubo menos 4xy ao cubo também, né? Vai embora. Com esse daqui. 4xy ao cubo, 4xy ao cubo. Então, sobrou isso, isso e isso, né? Então, isso aqui vai ficar igual 2y ao quadrado. 2y ao quadrado. Aqui eu tenho 2x ao quadrado menos 4x ao quadraado dá menos 2x ao quadrado sobre x2 mais y2 ao quadrado, tá? Bom, você vai fazer a mesma coisa agora, vai calcular a derivada de p em relação a y. Não vou fazer, vou deixar aí para vocês fazerem, certo? Mas, quando vocês fizerem essa conta, o que vai acontecer é que o resultado vai dar a mesma coisa que isso daqui. Vai dar 2y ao quadrado menos 2x ao quadrado sobre x2 mais y2 ao quadrado. Ou seja, então, voltando para cá, se isso aqui, né, é igual a isso, essa derivada, essa expressão aqui é zero, tá? Então, a integral aqui do zero é zero, então vai ficar isso igual a isso. Ou seja, o que a gente conclui? Que a integral sobre C1 f dr, que é o que a gente quer, é igual à integral sobre C2 f dr. Quem é C2? C2 é esse disco, né? Esse discozinho que a gente colocou aqui, de raio A. Então, se é a mesma coisa, tanto faz eu calcular, né? Se eu quiser calcular a integral sobre essa curva aqui, eu posso calcular sobre essa curva, né? Sobre esse disco. Então, vamos calcular aqui sobre esse disco aqui, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar definição mesmo de integral de linha para esse campo vetorial, certo? A gente vai aplicar a definição de integral de linha para esse campo vetorial, só que agora com essa curva aqui. Bom, então, dando continuidade aqui, eu vou só reescrever aqui a função, né? O campo vetorial f de xy como p, xy i mais q de xyj. O alfa a gente já sabe que é isso, a derivada é isso. Eu estou fazendo isso aqui só para poder economizar espaço aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a definição, né, da integral de linha. Como é que é? Integral de linha de f dr ficaria igual a integral de a até b, f de alfa de t, vezes escalar, né, alfa linha de t dt. Certo? No caso aqui, o A e o B, né, é de 0 até 2π, porque a parametrização, né, é o intervalo de parametrização dessa curva aqui, certo? Bom, então, o que é f de alfa de t vezes alfa linha de t? F alfa de t vezes alfa linha de t, quando a gente fizer isso aqui, você vai ficar com o quê? Vai ficar com p de alfa de t e mais, né, p de alfa de t e mais o q alfa de t. Eu estou fazendo assim para não colocar tudo aqui, ficar muito grandão, certo? Aqui as contas aqui. Alfa de t j multiplicado por alfa linha, né?
que é isso aqui, menos A seno T, a seno TI aqui, seno TI mais A cosseno TJ. Então, quando a gente multiplicar isso aqui, o que a gente vai ter? O I com I vai dar 1, né? Aqui, e o I com o J dá 0, então isso aqui fica simplesmente P. Não vou omitir aqui o alfa de T, certo? Então vai ficar P, que multiplica esse cara aqui, né? Menos A seno T, somado com o Q, que multiplica esse cara aqui, o A cosseno T, tá? Que é um número, certo? Não tem mais vetor. Aqui tinha vetor, mas aí quando a gente multiplica, né? Esse aqui é um produto escalar, então fica um número. Tá? Então assim, a gente tem que fazer essa continha aqui agora. O que é o P? Ou seja, no caso aqui, esse P que aparece aqui, certo? Não é exatamente o P aqui. Tem que fazer a substituição aqui, certo? Por quem? Quem é o nosso X? É esse cara aqui, né? A seno de T. E o Y é quanto? O Y é aliás, o X é A cosseno de T, tá? Porque eu estava olhando aqui pro alfa linha, mas é o alfa. Então, o X vai ser A cosseno de T e o Y vai ser o A seno T, certo? Então, para fazer essa continha aqui, o que vai ser P? Eu vou fazer esse P vezes A seno de T. Isso aqui vai ser igual. Depois, no final, eu multiplico por menos, tá? Então, P vezes A seno de T, que é essa primeira parcela aqui, quem é o P? O P é isso daqui. Então, vai ficar, o que é o X, né? O X é cosseno, então vai ficar cosseno ao cubo. No caso, cosseno ao cubo não, né? A cosseno, então ficaria A ao cubo vezes cosseno ao cubo de T, tá? Isso aqui é A cosseno. Então ficaria A cosseno ao cubo. Tem um 2 aqui. Mais, aí agora, 2 vezes o X é A cosseno. Então eu tenho A cosseno. O Y aqui é A seno. Então vai ficar A. Só que aqui vai entrar um A ao quadrado. Então vai ficar A vezes A quadrado, A ao cubo. Então vai ficar 2 vezes A ao cubo cosseno de T seno ao quadrado de T menos, aí aqui vai ficar menos 2 vezes o Y sendo A seno, né? Então 2 vezes o A seno de T sobre, bom, aqui ficaria o que? A cosseno ao quadrado mais A seno ao quadrado, ou seja, como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então isso aqui ficaria A quadrado, que multiplicado, né, por A seno, A vezes seno de T, ok? Bom, aqui eu posso multiplicar aqui, né, vou multiplicar esse cara aqui, certo? Então o que a gente vai ter? Vai ter o seguinte, 2A4, 2A elevado a 4, eu vou ficar com cosseno ao cubo de T, seno de T, mais A elevado ao quadrado aqui, ao quarto, aliás, A elevado à quarta, 2A a quarta, cosseno T, seno ao cubo de T. E aqui eu tenho 2A ao quadrado, seno ao quadrado de T, dividido por A quadrado. Bom, você pode colocar o A quadrado em evidência, certo? E aí vai eliminar esse camarada daqui. Então isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar 2A quadrado, cosseno ao cubo de T, seno de T,
mais 2a quadrado cosseno t seno ao cubo de t somado, olha, menos 2 ao quadrado. Não, ao quadrado não tem porque você eliminou, né? Quando a gente colocou o a quadrado em evidência, então ficou só seno ao quadrado de t. Ok? Bom, então isso aqui ficou esse camarada. Então, ou seja, menos p a seno de t é igual a menos 2a quadrado cosseno ao cubo de t seno de t mais 2a quadrado menos 2a quadrado cosseno t seno ao cubo de t menos 2, né, mais, porque se multiplicou com menos, tá? Então vai ficar menos, aqui menos, e aqui vai ficar mais, 2 seno ao quadrado de t, tá? Bom, aí agora a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Com esse camarada aqui, ó. Então a gente calculou essa primeira parcela, agora a gente tem que calcular essa outra parcela aqui, certo? Vai calcular essa outra parcela para depois somar com essa parcela aqui. Bom, não vou fazer a conta toda de novo, certo? Mas basicamente é o mesmo procedimento que a gente fez. Então, o QA cosseno de t, a expressão fica essa. 2a quadrado seno ao cubo de t cosseno de t mais 2a ao quadrado cosseno ao cubo de t seno de t mais 2 vezes o cosseno ao quadrado de t. Essa expressão aqui é bem parecida com a que a gente acabou de achar lá quando fez essa conta aqui, do menos PA seno de t. Ou seja, se você colocar aqui, né? Menos PA seno de t, isso aqui dá igual a menos 2a quadrado cosseno ao cubo de t seno t menos 2a quadrado cosseno t seno ao cubo de t seno ao cubo de t mais 2 seno ao quadrado de t, tá? Ou seja, veja só, 2a quadrado cosseno ao cubo seno de t é exatamente isso daqui. Então você pode cortar isso com isso. E essa outra aqui, ó, essa primeira parcela, você pode cortar com essa, né? 2a quadrado seno ao cubo de t cosseno t. Tá? E somando, né? Quando a gente for somar, né? Então isso aqui mais isso aqui dá o quê? Seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1, então ficaria 2. Então, o f alfa de t vezes alfa' de t é igual a 2, tá? E aí, para você integrar, né? Você vai agora integrar de 0 até 2π, certo? Esse valor aqui, né? O f de alfa de t, alfa' de t dt. Isso aqui dá integral de 0 até 2π de 2 dt. Ou seja, isso vai dar 4π, tá? Ou seja, aquela integral, né? A integral que a gente está querendo calcular lá no começo, a integral daquela curva lá do início, certo? A integral ao longo dessa curva aqui, a gente concluiu, a primeira coisa que a gente fez foi concluir que era igual à integral ao longo desse círculo, tá? E aí a gente aplicou a definição de integral de linha nesse círculo pequeno aqui, né? E aí, com essa aplicação desse teorema, ou da definição, né? Sobre essa curva aí, a gente conclui que f de alfa de t, alfa' de t, né? Alfa de t, lembra que é o círculo, né? Que a gente colocou ali dentro da curva, se deu 2. E aí, integrar isso aqui é simples, né? Dá 4π, ok?